Olá, querido aluno, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio Rodrigues, especialista em educação especial. O nosso tópico de hoje é a contribuição dos gregos na constituição ou início da filosofia. É importante ressaltar que devemos voltar um pouco ao passado para poder dar início à nossa aula de hoje. Na aula 1 eu expliquei a origem da filosofia, como que se deu o pensamento da filosofia diante da mitologia grega. Hoje vamos estudar como que os gregos contribuíram para a formação do pensamento filosófico. Já tinha explicado na aula 1 que a filosofia ela surgiu em contraponto com a mitologia, onde a mitologia colocava os deuses no centro, nós seres humanos, éramos os subordinados aos seres divinos, no caso os deuses Poseidon, Afrodite, Zeus e assim por diante. Esses próprios deuses criaram o universo, o mundo, os seres humanos e assim nós seres humanos nós somos criados somente para a adoração desses deuses. Veio a filosofia com a nova forma de explicação, usando a razão, ou seja, deixou a mitologia de lado, onde colocava os deuses no centro e deu origem ao pensamento dos seres humanos, colocando os seres humanos no centro da explicação da origem do nosso pensamento enquanto seres humanos. Ou seja, a mitologia, enquanto colocava os deuses no centro, a filosofia está colocando os seres humanos no centro, através de uma explicação, o pensamento de forma ordenada, sistemática e lógica. Agora, de forma geral, no histórico geral, a filosofia se deu origem na Grécia Antiga. De forma geral, a filosofia iniciou na Grécia Antiga, formada por um conjunto de cidades-estados, que nós chamamos de polis, independentes. Para ficar bem mais claro que uma cidade-estado, eu trouxe um desenho para vocês. Atualmente, para se constituir um estado, são várias cidades próximas a uma da outra que se formam um estado. Só que na Grécia Antiga não era dessa forma. Nós tínhamos um reino cercado por muralhas. Na parte mais alta da cidade nós tínhamos o templo Atenas, que era uma espécie de contemplação da deusa Atena. Na parte mais baixa da cidade nós tínhamos aqui vários moradores, várias casas. Tinha algumas tinha algumas colônias, casas em volta da muralha, mas tudo acontecia dentro do muro, nada para fora do muro. Podia ter alguns moradores que moravam fora da muralha aqui, mas a história mesmo acontece dentro do muro. Atualmente, na nossa sociedade, nós temos a cidade constituída por prefeito, vereadores, os policiais e os cidadãos, né? Cada cidade tem o seu organograma de política. Na Grécia Antiga não tinha isso. Era somente o rei que governava todo o seu reino. Tinha a parte do bispado, que era a igreja que movimentava a fé religiosa ali naquele tempo. Nós tínhamos também os guardiões do reino para proteger o reino de ataques de outras colônias. E no centro da cidade, aqui, nós tínhamos o ágora. O ágora é como se fosse uma espécie de espaço amplo no meio da cidade, onde acontecia o comércio. Acontecia também uma espécie de cultos religiosos, apresentação de música, de artes, mas era mais voltado para o comércio mesmo, porque naquela época nós tínhamos muitos artesãos. Então usava-se o ágora para poder vender. É como se fosse uma praça pública, onde qualquer pessoa poderia vender uma obra, um artesão, algum artefato naquela época ali, tá? A cidade-estado, então, significa que a sociedade grega reunia características favoráveis a essa forma de expressão, pautada por uma investigação racional. Essas características eram poesia, religião e condições sociopolíticas. As cidades-estado, nessa época da Grécia Antiga, tinha vários reinos. Então, esses reinos procuravam se proteger de outros ataques. Ou seja, dentro dessa cidade, eles guardavam muito ouro, muitas riquezas. E nessa época também tinha muito, o comércio aflorava
a parte principal da arrecadação financeira da cidade-estado na Grécia Antiga era o comércio. Então tinha muitas disputas, muitas guerras entre os reinos. Então esse reino que disputava com o outro, às vezes acabava perdendo o seu espaço, seja por brigas religiosas, brigas econômicas, ou até mesmo o espaço territorial. Tá? Apesar de conviverem em cidades-estados diferentes e adversárias entre si, os gregos conseguiram dar origem a uma comunidade única em relação à língua, religião e cultura que impulsionou o grande salto da ciência na Idade Antiga. Nós vamos entrar aqui agora na parte dos sofistas, né? Que foram os primeiros filósofos na Grécia Antiga, já expliquei na aula 2, que eles procuravam uma explicação diferente da mitologia. Os sofistas, no século 6 a.C., surgiram mais ou menos ali nessa época entre o século 8, o século 6 a.C., uma idade em relação a nós muito distante. Estes se dedicavam à crítica às tradições do Estado, à religião, aos privilégios e eram defensores da democracia. Ou seja, na Grécia Antiga e nas cidades-estados só poderia participar da política homens que fossem ricos ou então proprietários de terra. Quem fosse mulher, criança, jovem, adolescente ou homem pobre não poderia participar diretamente da política, apesar deles viverem dentro daquela política ali, onde só quem tinha dinheiro, só quem era bem sucedido na sociedade, na cidade-estado, que opinava, dava o seu voto a favor ou contra algum ato do rei. Esses pensadores tinham no homem o alvo de suas preocupações, recriminando os que simplesmente especulavam sobre o universo. Ou seja, na Grécia Antiga, o rei se auto-intitulava o portador da pessoa que falava através dos deuses. Ou seja, nós tínhamos um rei que dizia que se comunicava diretamente com os deuses e por isso ele tinha que governar aquele espaço ali, né? E veio os sofistas com a nova forma de explicação, ou seja, vamos deixar a mitologia de lado e vamos partir mais para a área humana. Enquanto a mitologia estava explicando a origem do mundo, a origem dos seres humanos, dos animais, do universo, veio os sofistas falando assim, mas a mitologia não está explicando o lado social dos seres humanos, não está explicando quem ou não deve participar da política. Então, nosso olhar deve ser voltado para os seres humanos, ao invés de estarmos colocando deuses na qual nós não sabemos se existe ou se não existe, como centro de tudo, tem que estar opinando. Nós não devemos ser submetidos às regras divinas se nós nem sabemos se realmente essas regras levam a determinada salvação através dos seres divinos ou não. Como já dizia Pitágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Os sofistas não acreditavam em verdades absolutas e, em sua opinião, havia visões diferentes sobre o mundo e sobre as coisas. Ou seja, quando os sofistas passaram a ter uma visão mais filosófica da situação política, socioeconômica ou sociocultural, eles estavam colocando o homem exatamente no centro da política, no centro da economia e no centro da cultura. Ou seja, o homem ele tem que ter consciência de si, para poder praticar uma ação e ter consciência das suas causas diante da sua ação. Não deve ser os deuses quem deve julgar a nossa conduta enquanto seres humanos. Nesse período histórico da filosofia, surgimento filosófico, pensamento filosófico, a filosofia grega pode ser dividida em 3 etapas. Período pré-socrático, período socrático e o período helenístico. No período pré-socrático, eram os sofistas que davam o pensamento filosófico, que fez o pensamento filosófico surgir. No período pré-socrático, a filosofia foi empregada para elucidar a procedência do mundo e das coisas à sua volta. Foi representado pela physis, no qual é a natureza. Destacou-se nesta fase o filósofo Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo na antiguidade, né? Ou seja, o período pré-socrático, ele não colocava
uma explicação em relação à atitude do homem diante da sociedade. Os pré-socráticos, ou sofistas, estavam procurando o arqué, que é a partícula primeira, né? Como que se deu a origem da vida no mundo, como que se originou o mundo. E Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo considerado da antiguidade, ressaltou que a água era o arqué, a partícula primária, que todos os seres humanos são compostos de água, os animais precisam da água, as plantas precisam da água e assim por diante, né? Então Tales de Mileto se ressaltou nesse período aqui. O período socrático já apontou para uma modificação a respeito do elemento de pesquisa filosófica, que sai da metafísica e caminha em direção ao homem em si. Ou seja, enquanto o sofista estava procurando o arqué, a partícula primeira que originou a vida humana, o planeta e assim por diante, o Sócrates estava colocando a ação do homem no centro. Ou seja, vamos considerar que nós temos uma consciência, nós temos que ter consciência de nós mesmos e das nossas atitudes, a consequência que isso tem para mim e daquelas pessoas que estão ao meu redor. Este período destacou-se pelo surgimento da democracia, que concedeu o direito de paridade a todas as pessoas que vivessem na polis. Polis, traduzindo para a nossa linguagem, significa cidade. Na Grécia Antiga a gente utilizava como polis para denominar cidade. Tá? Nesse período aqui, quando o rei foi destituído, que deixou aquele paradigma que só pessoas ricas, homens ricos, homens donos de propriedades poderiam participar da política, nesse período socrático, todos poderiam participar da política, todos poderiam colocar o seu ponto de vista referente à sua comunidade, se estava bom, se estava ruim, todos poderiam apresentar uma proposta diferente do que o rei realmente queria ou não queria. No período helenístico, que é o período que surgiu após o declínio político das polis e o surgimento de um conjunto de disciplinas que, além de trabalhar com a natureza e o estudo das leis do raciocínio, procuravam também dar ênfase à felicidade e a ensinar as pessoas a encontrarem a maneira correta de direcionarem a própria vida. A Grécia Antiga teve várias etapas de transformações na sociedade. Na primeira etapa, só o rei que governava. Na segunda etapa, teve a democracia, onde todos poderiam participar, dar o seu ponto de vista. Porém, na democracia ainda o conhecimento era pouco alcançado. Só quem tinha dinheiro poderia estudar. Só quem tinha dinheiro poderia, por exemplo, estudar uma religião. Os pobres ficavam à mercê do rei se ele quisesse ou não quisesse que os pobres tivessem acesso ao ensino, por exemplo. Esse período helenístico aqui, ele está deixando de lado os conceitos metafísicos, né? Não é uma pessoa que vai nascer já concebida com conhecimento. Esse período, então, se caracteriza justamente por isso, porque as pessoas passaram a ter acesso ao conhecimento, acesso aos estudos, diferentemente quando na mitologia as pessoas não procuravam ter um conhecimento aprofundado diante do que acontecia ou não. No período pré-socrático, buscava-se o conhecimento através da natureza como ponto de partida para tudo que se originou no mundo. No período socrático, era colocado o homem no centro, como democracia, direito de opinar, direito de participar da política, de uma sociedade, de uma cultura e de uma religião. No período helenístico, a situação muda um pouco. Ao invés de só opinar na democracia, na política, na religião, na cultura, eles poderiam também buscar novos conhecimentos através dos estudos, através da religião, através da política e da cultura. De forma bem mais resumida, para concluir, a filosofia está surgindo nesse alvoroço que a Grécia Antiga está passando, porque são muitas pessoas ocupando o mesmo espaço, com visões diferentes, religião diferente, uma proposta diferente para aquele contexto social que está ali. Vêm os sofistas dizendo que nós temos que procurar a nossa solução no nosso mundo terreno. Vamos acabar com essa história de que os deuses ocupam uma esfera separada do nosso mundo real, que nós só devemos obedecer, sermos subordinados a eles. Vamos colocar nossas ações como princípio fundamental de como ser humano. E é nesse contexto assim que os gregos passaram a contribuir profundamente para o surgimento da filosofia. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Muito do que eu tirei
que está nesse slide aqui, está na apostila de vocês. E eu aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.